Hoje eu vou falar sobre um tema que dói, que confunde e que destrói a autoestima de muitas mulheres. Por que os homens traem? E por que, mesmo depois de tudo, de passar pela dor, de se sentir humilhada, de se sentir sem autoestima nenhuma, de minar nossa autoconfiança, a gente ainda tenta justificar e muitas vezes até perdoar? Se você já passou por isso ou conhece alguém que passou, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo é pra você. Mas antes de continuar com esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, especialmente para mulheres, conteúdo sobre relacionamentos, sobre menopausa e mesmo outros conteúdos que eu tenho aqui de vida saudável aqui nesse canal, me deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com as suas amigas e não se esqueça de se inscrever no canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Renata Lima, eu tenho 42 anos de idade e sou uma mulher na pós-menopausa, que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu gosto sempre de falar isso aqui, com muita experiência de vida para compartilhar com vocês. E antes de começar a falar sobre esse assunto tão delicado, que é um assunto doloroso de se falar, né? Além de passar por essa situação, apenas falar sobre isso é doloroso. E eu posso falar sobre esse assunto com autoridade e estou aqui com zero julgamentos, porque sim, eu também já passei por uma traição. E de repente, uma mensagem estranha no telefone, um cheiro diferente, uma ausência, uma falta de comunicação, o não poder tocar no telefone do outro. Tudo desmoronou e foi por água abaixo. Não era só uma traição, era o fim de tudo que ela acreditava. Dentro de tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Por experiência própria, é assim que começa uma traição. Como que a gente acaba desconfiando de uma traição? Os homens sempre deixam sinais. Primeiro sinal vermelho aí, tá? O sinal de alerta é essa coisa de não poder tocar no telefone do seu parceiro. Gente, quando você está num relacionamento, tem que existir confiança e cumplicidade mútua. Então é acesso livre sim ao telefone um do outro, não só você com acesso ao dele, como ele com acesso ao seu telefone. Sem essa de, mas eu mereço ter a minha privacidade. Que privacidade é essa que o homem quer ter que a mulher não pode acessar? Então já fica aí o primeiro sinal de alerta. Se você passar com isso com seu parceiro, abra os seus olhos. Lembrando que eu não estou aqui para fazer ninguém brigar, ninguém acabar casamento, gente, não é isso. Tô passando para vocês experiências reais. Eu passei por isso e o meu começou assim, com não poder tocar no telefone, o cara azedar exatamente na mesma hora que eu tentava pegar o telefone e eu não podia de forma alguma acessar o telefone dele. Então, por experiência própria, já fica a dica. Um perfume diferente, feminino, que não é comum, né? E aquele distanciamento. O homem, quando se distancia, ele não olha nos seus olhos. Quando não tem olho no olho, o homem não consegue te encarar, algo está errado. Isso aconteceu comigo também, no meu casamento, tá? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Quando eu perguntava alguma coisa relacionada a isso, muito menos. E outra coisa, outro sinal vermelho, quando você for perguntar pra ele, está acontecendo alguma coisa, tem outra mulher envolvida, você tá saindo com alguém, se ele te chamar de louca, já começa por aí. O homem sempre vai tentar te convencer de que você é louca, de que você está louca, e não, você não está louca. É a sua intuição te mostrando a verdade. Eu descobri a minha traição através da minha intuição, mas eu não vim aqui nesse vídeo para falar apenas da minha história. Fica aqui até o final que você vai entender. E em meio a todos os acontecimentos, começa a surgir aqueles sentimentos de dor, de raiva. Você começa a se perguntar como é que isso aconteceu. Você começa até a se culpar, perguntar onde que eu tenho culpa nisso. Mas a realidade é uma só. De quem é a culpa da traição? A culpa nunca é do traído, a culpa sempre é do traidor. E não importa o que aconteça no relacionamento, gente, a não ser que você tenha traído primeiro a pessoa, tá, gente? Isso é um outro caso. Eu tô falando de um caso em que você é traída e você não traiu. Tá tudo bem no seu relacionamento e de repente vem a traição. Então a primeira coisa que eu vou te pedir, mulher, não se culpe, porque a culpa não é sua, você é apenas vítima nessa história. Não importa se o casamento estava ruim, não importa se não estavam tendo relacionamento sexual naquele momento, porque se não estava tendo sexo naquele momento, não estava tendo, é porque não estava tendo conexão. E porque se não estava tendo conexão, o casal já estava afastado. E se vocês não falaram sobre isso, a culpa é dos dois. Se vocês não conversaram sobre isso antes. Mas o fato de o homem ter traído, ter escolhido trair em meio a esse afastamento e confusão, a culpa é somente dele. Como que uma traição pode afetar uma mulher? Gente, por experiência própria, a traição, ela detona a autoestima de uma mulher como uma bomba atômica.
porque foi isso que aconteceu comigo. Compartilhando a minha experiência, eu não conseguia comer, a minha garganta travava na hora de descer a comida, emagreci, perdi peso por causa disso. Que dieta você fez? A dieta do chifre. Vamos rir um pouquinho, gente. Você não consegue mais dormir, você perde totalmente a vontade de viver e fazer tudo na vida. Eu, na época, vivia à base de antidepressivo. Fiquei tomando por um bom tempo de Diazepam, porque simplesmente eu não conseguia fazer nada, gente. Eu só chorava. Eu levantava da cama, eu chorava, eu ia no banheiro, eu chorava, eu tomava banho, eu chorava, eu ia ainda pra academia, fazia cardio, em cima da esteira, chorando. E o que acontece é que se você é uma mulher, como eu era na época, totalmente dependente emocional, isso vai afetar grandemente a sua identidade, porque naquele momento o que passou na minha cabeça é que ele era o centro do universo pra mim, ele era tudo pra mim. Então ali naquele momento foi como se eu tivesse morrido, né? Como que ele fez isso comigo? Como é que eu vou viver sem esse homem? Eu não vou conseguir sobreviver, meu Deus, eu vou morrer. Porque ele fez isso comigo. O que eu fiz pra merecer isso? Como eu disse, a culpa não é sua e você não fez nada pra merecer isso. A culpa é sempre do traidor. Gente, isso serve tanto para homem quanto para mulher. Eu tô aqui falando especificamente que o meu público é para mulheres, mas isso serve tanto para do lado da traição do homem quanto pelo lado da traição que vem da mulher. Agora vamos para o que interessa, os motivos que levam os homens a trair. Primeiro motivo, motivo número 1, ego e vaidade ferida. Nós sabemos que infelizmente, né, desde que o mundo é mundo, a sociedade ela motiva, né, diz que ela motiva os homens a serem caçadores. Desde sempre os homens são conhecidos como eles são movidos pela carne, né? Na verdade os homens eles vão pela emoção do momento, eles vão por aquela questão do corpo, né? Do que o corpo sente. E isso a culpa não é sua, gente. Infelizmente o mundo, né, plantou essa ideia aí de que o homem tem que ser o caçador e que o homem, para ele ser o alfa, para ele ser o bambambam, para ele ser o cara, ele tem que tem que sair pegando todas as mulheres. E o homem, que mesmo que ele tenha uma esposa, se chega uma mulher bonita nele e ele fala não, ele é considerado um homem fraco, um homem bundão. E nisso, por exemplo, se o homem já tem um ego ferido, se o homem já tem uma vaidade ferida, já tem uma falta de autoestima própria, né, dentro dele como fundamento, ou se ele tá numa roda de amigos e o cara fala assim, ah, você é bundão, a mulher tá te dando mole, mó gostosa, você não vai pegar mulher? Gente, isso é fato. Até assim, dá até um negócio falar isso, que é uma coisa de adolescente, né? Literalmente. Mas essa é a realidade, tá? O homem, ele é muito, muito mais fraco do que a mulher. E esse homem, tendo uma vaidade ferida, uma falta de senso de autoestima, ele vai fazer isso muitas vezes pelo ego dele mesmo, pra provar pra ele que ele é o fodão, que ele é o alfa, que ele é o pegador, entendeu? Que ele conquista todas as mulheres. Os homens, eles têm dentro dele essa coisa de ser o conquistador. Ele quer provar pra ele mesmo que ele conquista, que ele tem o poder de pegar a mulher que ele quiser. Então, infelizmente, gente, isso é muito triste, mas esse é um dos grandes motivos, eu diria o motivo número 1, que leva um homem a trair. A necessidade de validação externa, aquela coisa dos amigos que eu falei pra vocês, né? De um amigo ficar às vezes desafiando, às vezes uma postinha ali na roda de amigos. Ah, eu duvido que você pega aquela gostosa ali. Ah, mas sua mulher tá em casa, ninguém vai ficar sabendo. Ou mesmo a necessidade de validação no meio das mulheres, né? Ele tem essa coisa de querer se validar. Às vezes tá no meio das mulheres e quer provar pra uma mulher, outras mulheres veem que ele é o alfa, que ele é o cara, que ele é interessante, entendeu? Às vezes ele quer validar, às vezes até na família. Se é um cara que tem uma síndrome de rejeição muito grande dentro dele, gente, muitas vezes isso pode vir de traumas, orgulho ferido, orgulho de um menino ferido dentro do homem, tá? O homem que tem traumas de infância, com síndrome de rejeição do pai e da mãe, principalmente, ele tem uma grande tendência, se ele não tratar isso e não for um homem maduro o suficiente para entender que isso é real, tem uma grande tendência a ser um homem que vai um dia trair a sua mulher, tá? Então, se você tem dentro de casa e você ainda não passou por isso, e você sabe que seu marido tem um passado traumático dentro da família, de mãe, de falta de amor de mãe e de amor de pai, converse com seu marido sobre isso, peça a ele para fazer uma terapia, porque isso pode tratar a causa, a raiz do problema e evitar que esse homem saia machucando outras mulheres e minando a autoestima de outras mulheres.
A questão da influência, né, cultural, masculinidade distorcida, que foi o que eu falei no início para vocês aí sobre os motivos. Infelizmente, essa masculinidade distorcida da nossa cultura, que diz que o homem, para ser considerado macho alfa e um homem interessante, um homem que é homem de verdade, é um homem que pega todas as mulheres e não fala não, é uma coisa que agrava muito, né? Principalmente se o homem não tem uma base sólida, se o homem já não tá bom no relacionamento, ele já tem os traumas dentro dele, tem o ego ferido, a grande tendência é que ele vai cair nessa armadilha da sociedade e vai trair a sua esposa. Agora, por que os homens, toda vez que traem, eles culpam as suas parceiras? Isso por experiência própria. Quando eu passei por isso, o meu marido fez eu me sentir culpada naquele momento, naquela época, né? Ele conseguiu, assim, fazer uma história que, na moral da história dele, né, eu tive culpa nisso. Não existe culpa. Não existe culpa da traída. Jamais. Agora, 3 coisas que não são motivo para traição. Primeiro, falta de sexo, gente. Não é motivo para um homem trair. Se não está havendo sexo no casamento, é porque não está havendo conexão. E aí o homem vai e culpa a mulher. Ah, mas porque minha mulher não me procura mais. Minha mulher não faz mais sexo comigo. Mas por que será que essa mulher não faz mais sexo com você? Você tem que avaliar como é que esse homem está falando com você, como é que o homem trata a sua mulher. Homem que só procura a mulher para sexo e não sabe que é importante você dar carinho para a mulher ao longo do dia, ter uma comunicação saudável sem grosseria, não tem mulher que tenha libido para ter sexo com o homem nessa altura do campeonato, com esse tipo de tratamento. E, gente, eu conheço casos, né, em que, mesmo comigo mesma, em que o relacionamento tem sexo, inclusive tem um bom relacionamento sexual entre o casal, e ainda assim o homem trai a sua esposa. Então a falta de sexo não é motivo para traição. Falta de beleza também não é motivo para traição. Olha, gente, eu sou uma mulher que dou um caldo, né? E ainda assim eu passei por uma traição. E eu conheço inúmeras mulheres. Tem muitas mulheres hoje em dia. Você vê na internet, gente, no Instagram, mulheres maravilhosas, de lindas, gente. Você pode ser a mais sarada do mundo. Você pode ter lipo. Você pode ter toda a cirurgia plástica. Você pode ser a mulher mais desejada ali da academia, do seu bairro. Mesmo da internet, você pode ser um ícone de beleza. E ainda assim, você está suscetível a uma traição. Simplesmente porque não importa se você é bonito ou não. O homem, quando ele quer trair, ele trai. Agora, sobre a falta de atenção. Nenhuma mulher consegue suprir um buraco emocional que ele mesmo criou. Imagina que esse homem, ele tem um buraco enorme dentro dele, um vazio enorme dentro dele, né? Que vem das vivências dele, pode ter vindo também dos traumas de infância, como eu falei pra vocês, da rejeição da mãe, da rejeição do pai, de bullying que sofreu na escola, né? Durante a infância. Às vezes esse homem já passou por uma traição quando ele era mais jovem com alguma parceira, e isso criou um vazio dentro dele e uma síndrome de rejeição muito grande. E muitos homens, às vezes por proteção deles mesmos, o homem, por exemplo, que já foi traído, antes de ele ser traído novamente, ele vai e trai primeiro a sua mulher. Então, assim, gente, a falta de atenção, se o seu marido chegar pra você e falar assim, olha, eu te traí por falta de sexo. Mentira. Olha, eu te traí por falta de beleza, você não é bonita. Pelo amor de Deus, gente, isso é mentira. Não existe isso, tá? Ah, eu traí você por falta de atenção, você não fala comigo, não me dá atenção. Também não é motivo pra traição. Agora vamos falar sobre o impacto na mulher traída. Você começa a se questionar, se comparar, a se diminuir, como se o erro fosse seu. Mas o problema nunca foi você. Foi ele quem escolheu te ferir, quem escolheu te desrespeitar. Foi ele quem escolheu quebrar aquele laço de confiança que existia entre vocês. E uma traição, gente, deixam feridas emocionais enormes em uma mulher que pode durar ali por anos se não tratadas. Que feridas emocionais são essas? A autoestima, a confiança e a segurança destruídas. Uma mulher, depois de ser traída, ela vai perder totalmente a sua autoestima, ela vai se tornar uma mulher extremamente insegura e ela vai muitas vezes se fechar para o amor, se fechar para outros relacionamentos e nunca mais vai conseguir ter confiança em ninguém. Mas existe uma luz no fim do túnel. Só que antes de eu falar dessa luz no fim do túnel, eu quero falar sobre o perdão. Eu não estou aqui motivando ninguém a perdoar ou a não perdoar. Isso é uma coisa que varia de relacionamento para relacionamento. Cabe somente a você que foi traída analisar, refletir e pôr na balança o que vale a pena ou não. No meu caso, eu perdoei, continuo casada até hoje. Eu posso dizer para você que não foi fácil. Porém,
quando eu paro pra pensar hoje, a Renata madura de hoje, 10 anos depois, hoje, com toda certeza absoluta, eu não aceitaria. Eu não consigo hoje, às vezes, nem acreditar que um dia eu consegui perdoar. Mas naquele momento, como eu falei no início do vídeo, eu via o meu marido, né, como o centro do meu universo. Eu era totalmente dependente emocional dele. Por esse motivo, eu não conseguia enxergar Renata sem o meu marido. Então, eu, com muita oração, pedindo muito a Deus, eu achei que valia a pena tentar e perdoar. Eu perdoei, deu tudo certo, estamos até hoje. Nada mais aconteceu. Então esse foi o meu caso. Estou aqui compartilhando a minha história com você, porque existem casos e casos, tá, gente? Então, como eu falei, não estou aqui para julgar ninguém. Jamais vou julgar se você perdoou e jamais vou julgar se você não perdoou. Essa é uma decisão sua e somente sua. Não peça opinião de família nem de amigos, porque somente você sabe o que acontece entre vocês. E para você que escolheu não perdoar, e o meu conselho é que você não perdoe. Existe uma luz no fim do túnel e é aí que está a virada de chave. Você vai renascer da dor à força. Primeira coisa, entenda que você é uma mulher linda, maravilhosa e poderosa. Você é filha de Deus. Então você não merece implorar por amor e você não merece viver de migalhas. Você merece alguém que escolha ficar com você todos os dias, independente das situações externas, independente de estar dentro de uma crise, independente de situação financeira, independente de distância. Você merece alguém que te escolha. Você merece alguém que honre você, mesmo quando ninguém está vendo. Porque Deus está vendo. O que fazer, Renata? Então, depois que eu passei por uma traição e eu decido seguir a minha vida, mas eu estou destruída, Renata. Eu estou em pedaços. Primeira coisa, invista no autocuidado. Comece a focar em você. Gente, eu sei que vai ser difícil, mas não fica ali cultivando a dor. Gente, eu acho um absurdo, mas eu entendo você, tá? Não estou julgando. Geralmente o que acontece quando a gente é traída e a gente, mesmo não ficando mais com a pessoa, a gente fica ali cultivando a dor, escutando música sertaneja, música de traição, música triste, ai, eu vou morrer, ai, fulana me traiu, ouvindo aquela música horrorosa. Gente, você tá se colocando mais ainda pra baixo. O segredo é você fazer o caminho contrário. Mas levanta, vai, começa a ir pra academia se você não ia, começa a se cuidar, faz uma reforma geral no seu visual, não pra você mostrar que você é mais bonita, mas pra você se sentir mais bonita, para você dar um up na sua autoestima. Faça uma reconexão com a sua própria essência. Se você não tem o hábito de meditar, começa a meditar e fazer afirmações de autoconfiança e de amor próprio para você mesma, como eu me amo, eu sou merecedora de amor, eu sou merecedora de receber amor e de dar amor e de ser amada, eu mereço ser valorizada, eu mereço ter ao meu lado alguém que me respeite, mas antes de tudo, você tem que entender que você é autossuficiente. Quando você entender que você não precisa depender do amor de outra pessoa, você aprende primeiro a se amar, aí é que tá o segredo. Uma coisa muito importante, procure terapia, tá? Procure ajuda. Você acabou de passar por uma traição, tanto para quem perdoa quanto para quem não perdoa. É ideal que você faça terapia, tá? Porque pra mulher que perdoa, embora você acha que você vai superar, que você tenha forças pra isso como eu tive, sempre fica algumas coisinhas que você vai colocar um pouquinho debaixo do tapete e com o tempo isso pode virar uma bomba atômica. Então não deixe de procurar ajuda, procure terapia, porque isso só vai te ajudar. E mesmo pra você que escolheu não perdoar, pra que você consiga ter forças, pra que você consiga ter o amor próprio, a autoestima de volta, pra você seguir em frente, é muito importante ter a ajuda de um profissional. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Será que você ainda está aceitando migalhas porque você esqueceu do quão valiosa você é? Do quão poderosa e maravilhosa você é? Se faça essa pergunta. Entenda que a traição, ela não define quem você é, mas o que você faz depois dela, a escolha que você faz após a traição é que pode mudar a sua vida para sempre. Uma coisa que eu vou te pedir, gente, vamos parar de normalizar a traição, tá? Eu já ouvi muitas vezes de algumas pessoas, ai, mas é normal, homem trai mesmo, essa é da natureza do homem. Eu mesma cheguei a justificar o que aconteceu comigo na época dessa forma. Ai, mas ele é homem, né? É do homem, a testosterona do homem, a natureza do homem, né? É assim mesmo, o homem tem um instinto animal, né? Ele é assim mesmo, ele trai. Não, gente. Isso não é normal. Isso não deve ser aceitável e muito menos romantizado nem normalizado. Agora me conta aqui.
Você já passou por isso? Me deixa aqui nos comentários, pois a sua história, assim como a minha, pode ajudar outras mulheres. Se esse vídeo tocou você, te inspirou, se te ajudou de alguma forma, me deixa aqui o seu like, me deixa aqui seu comentário, tá bom? Compartilha esse vídeo com uma amiga que tá sofrendo por uma traição ou que já sofreu. E se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar trazendo um vídeo que ajude mulheres a despertar. E toda semana eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo para mulheres que estão despertando para o seu amor próprio e a sua autoestima. Um grande beijo para você e te vejo no próximo vídeo.